Na edição de hoje do Repórter Setorial, você vai ver: região do Vale tem mais de 100 candidatos para vagas de deputados na Assembleia Legislativa. Prefeitura de Pindamonhangaba prorroga o prazo para a regularização de imóveis. E vamos acompanhar também a segunda parte da reportagem especial sobre violência contra a mulher. E você vai ver ainda: você está vendo aí uma festa, o pessoal festejando aí um crescimento do PIB em 0,2%. Mas isso aí pode ser resultado de muita maquiagem. Quem sabe? Vamos avaliar o problema. Hoje estamos recebendo o professor Edson Trajano, economista, dirigente da área de economia da Unital, que vem avaliar esse processo conosco agora aqui. É já, hein? Não saia daí. Olá, a partir de agora, Repórter Setorial. Seja bem-vindo. Mesmo com o fim da campanha de vacinação contra a paralisia infantil e o sarampo, doses das vacinas continuam disponíveis em Taubaté. Até o dia 31 de agosto, mais de 97% do público-alvo já tinha sido imunizado na cidade. As vacinas contra a poliomielite e o sarampo ainda estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde. A relação dos horários de funcionamento de cada unidade está disponível no site www.taubaté.sp.gov.br/unidades de saúde. Agora, além do público-alvo, que são as crianças entre 1 ano e 5 anos incompletos, os adultos também podem receber as doses em casos de necessidade. De acordo com a Vigilância Epidemiológica de Taubaté, foram aplicadas no município 14.255 doses contra o sarampo, uma cobertura de 97,26%, e 14.292 doses contra a poliomielite, o que representa 97,51% do público-alvo vacinado. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde era de imunizar no mínimo 95% das crianças durante a campanha, que se encerrou no dia 31 de agosto. Em São José dos Campos, a cobertura vacinal ainda está bem abaixo do estipulado pelo Ministério da Saúde. A meta é atingir 95% do público-alvo, ou seja, pouco mais de 36.600 crianças com idade entre 1 e 5 anos. De acordo com o último levantamento da Vigilância Epidemiológica do município, desde o início da campanha, em 4 de agosto, 77,75% das crianças foram imunizadas contra a poliomielite e 75,88% contra o sarampo. Os dados apontam que aproximadamente 8.000 crianças ainda precisam receber as doses contra as doenças. A baixa cobertura vacinal representa um risco à população, já que sem a imunização, as doenças podem voltar a circular no país. Por isso, é importante que os pais, os responsáveis, mantenham a caderneta de vacinação das crianças sempre em dia. O governo do estado de São Paulo prorrogou por mais 15 dias a campanha de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. Com isso, as unidades de saúde continuam aplicando as doses até o dia 14 de setembro. A região do Vale do Paraíba tem mais de 100 nomes concorrendo a 94 cadeiras na Assembleia Legislativa. A repórter Thaís Orlovic tem mais detalhes sobre esse assunto. Na região do Vale do Paraíba, os partidos lançaram 119 candidatos entre deputados estaduais e federais. Os homens prevaleceram com quase 70% das candidaturas lançadas. Para falar sobre esses números, nós vamos conversar com o Marcos Limão, que é presidente da Comissão de Direito Eleitoral do OAB daqui de Taubaté. Por que um número ainda pequeno em relação às mulheres? A política ela é um espelho da sociedade. O que acontece na política institucional também acontece no mercado de trabalho em relação ao papel secundário relegado historicamente às mulheres. Para mitigar essa discrepância, a lei determina que no mínimo 30% das candidaturas registradas sejam de mulheres. Este ano tem uma novidade que o Tribunal Superior Eleitoral determinou que 30% de recursos públicos também sejam destinados às mulheres. A Constituição Federal determina também que nenhum estado tenha menos do que 8 ou mais do que 70 deputados federais. O estado de São Paulo foge disso. O estado de São Paulo tem 32 milhões de eleitores e tem 70 deputados representando o estado de São Paulo na Câmara Federal.
Esse número é determinado pela Constituição Federal de acordo com o número populacional de cada estado. No mínimo 8 que o estado pode ter e no máximo 70. São Paulo está nesse limite. E tem também uma cláusula de barreira que já é válida para este ano. Explica para a gente. Isso, essa cláusula de barreira é uma novidade, veio com a reforma eleitoral de 2017 e ela determina um desempenho mínimo para o partido político continuar tendo acesso a recursos do fundo partidário e de propaganda no rádio e na televisão. Esse ano o percentual é de 1,5% dos votos válidos. Além do 1,5%, o partido político ele tem que eleger 9 deputados de 9 estados diferentes dos 27 que existem na federação. Esse número, essa porcentagem, ela vai aumentando gradualmente até 2030. A tendência, com a cláusula de barreira, é que haja uma extinção dos partidos nanicos, porque sem recursos do fundo partidário, dificilmente eles tendem a sobreviver, né? E há também o fim das coligações para cargos no Legislativo, que vai valer em 2020. Também veio com a reforma eleitoral de 2017, mas essa regra só vale a partir de 2020, quando teremos eleições municipais em todo o Brasil. O fim das coligações é para cargos para eleição proporcional para cargos no Poder Legislativo, ou seja, a pessoa ela não vai ter mais uma pluralidade de partidos compondo uma coligação e essa coligação que vai conquistar o número de cadeiras, não é mais isso. Agora é direcionado, todos os votos são direcionados exclusivamente ao partido político. Marcos, com todas essas mudanças, você acredita que para o eleitor isso vai facilitar? Eu acho que essas mudanças trazem um entendimento muito grande para o eleitor que costuma votar de maneira errada. E o que é de votar de maneira errada? É votar na pessoa e não no partido político que essa pessoa está afiliada. O mandato pertence ao partido político, por isso que há mandatos, há vereadores, parlamentares que perdem o mandato por infidelidade partidária, quando ele troca de partido. Porque o entendimento é justamente esse, que o mandato pertence ao partido, então as pessoas têm que votar olhando para o partido e não para a pessoa. Marcos, muito obrigada pelas informações. De Taubaté, Thaís Orlovic para o Repórter Setorial. A Polícia Militar está com 2.700 vagas abertas para soldados homens e mulheres em todo o estado de São Paulo. A remuneração inicial é de R$ 3.143, valor composto pelo salário básico, regime especial de trabalho policial e insalubridade. Para participar, o candidato deve ter entre 17 e 30 anos, ensino médio completo e carteira de habilitação B, C, D ou E. Além disso, as mulheres precisam ter no mínimo 1,55 m de altura. O requisito para os homens é de 1,60 m, entre outros requisitos, né? A prova será realizada no dia 21 de outubro e será formada por questões objetivas e dissertativas. Os selecionados ainda vão passar por exame de saúde e aptidão física, análise de documentos e avaliações de idoneidade. As inscrições podem ser feitas no site da VUNESP, vunesp.com.br, até o dia 10 de setembro. A taxa de inscrição é de R$ 50. E vamos agora para o quadro Cidadania, com José Carlos Cataldi. O jornal me deixa perplexo em relação ao descaso do Brasil. Imagine você que eu estou lendo e vi lá que 20 anos atrás o Banco Mundial ofereceu 80 milhões de dólares para atuar lá no Museu Nacional, né, onde pegou fogo. Que barbaridade! O governo não aceitou. A única imposição que eles faziam é que aquilo lá se transformasse numa fundação. Preferiram deixar a coisa ao léu, né? A ponto de um incêndio destruir tudo. É muito cruel essa situação. Ontem teve manifestação na Cinelândia, encheu de gente para protestar contra esse abandono. Aí estão dizendo agora que vai ter uma rede de apoio com Febraban, bancos e tal, para fazer com que aconteça uma restauração de algo que podia ter sido preservado com uma manutenção periódica, simples e muito mais barata. Coisas do Brasil, né? A gente não dá valor ao que tem. Vejam vocês que o Museu do Louvre, o mais importante do mundo, emitiu uma nota lamentando
a perda para o povo brasileiro e para a humanidade, que foi aquele repositório de coisas que foram acontecendo desde 1818. Dom João teve muito mais visão que os nossos governantes, quando criou aquele espaço e foi seguido pelos seus filhos e netos, né? Pelo Dom Pedro I e pelo Dom Pedro II. Esse, então, foi maravilhoso, né? Foi um monarca exemplar que trouxe tantas coisas importantes ali, múmias do Egito, mandou colecionar dinossauro dali de não sei quantos milhões de anos, e tudo catalogado, muitos itens, né? Esses, por mais que se esforcem, não vão encontrar similares nem a originalidade do que havia ali. Que pena, né? Depois do intervalo, as oportunidades de emprego oferecidas pelo PART de São José dos Campos. E ainda a primeira parte da entrevista do dia.